Bom dia, gente. Eu queria ter feito esse vídeo há um tempo atrás, mas eu acabei desistindo, eu deixei para lá. Mas hoje eu recebi uma ligação e eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Eu acho que até como algo como alerta, né? Ajuda, solidariedade, aperto no coração que a gente fica, enfim, tantas coisas relacionadas a imigrantes, imigração. O que acontece é o seguinte, todos nós sabemos, né, que aqui nos Estados Unidos a imigração está pegando muito. O governo do Trump, agora ele quer que, acho que 3.000 pessoas, no mínimo, sejam pegas por dia. Então, assim, eles estão pegando muito. E aqui em New Jersey, tá todos os dias. Acontece casos. Todos os dias a gente ouve falar de pessoas que foram pegas, e cada vez mais próximas. Enfim, inclusive teve o caso aí do menino, do Júnior, um rapaz que foi pego, influencer, com mais de 500 mil seguidores. Esse rapaz, ele ajudava demais a comunidade, ele fazia muitos serviços, né, para as pessoas, ajudava demais, e eu, particularmente, nem sabia que ele era imigrante, né, ilegal, pela coragem que ele tinha, por estar envolvido em tantas coisas, né. Inclusive eu fiquei super chateada depois, vendo algumas pessoas postaram vídeos falando sobre ele, e os comentários embaixo, uma coisa assim horrorosa, falando que ele apoiava o Trump, o Bolsonaro, e bem feito, entendeu? Sinceramente não dá para acreditar. Eu não sei como é que tem tanta gente de coração mal, ruim. Sinceramente, ele toda vez, eu segui esse Júnior e eu vi vários vídeos dele, e eu nunca vi ele falando que ia ajudar uma pessoa ou não ia ajudar por causa da preferência política dele. Então, assim, sinceramente, isso aí deixa a gente, assim, arrasado. Não devia, né? Porque a gente sabe que... Pois então, o que acontece é o seguinte, hoje de manhã eu recebi uma ligação de uma moça falando que um casal tinha sido pego aqui essa manhã. Os filhos dela estavam na escola, né? E eles desesperados. Primeiro que ela morava no mesmo prédio que essa moça, então ela ficou desesperada porque com medo de... Porque quando ela foi pega, a única coisa que ela conseguiu fazer foi ligar para essa pessoa, que elas são muito amigas, moram no mesmo prédio, e ela conseguiu ligar e falou: a imigração pegou a gente. Então foi a única coisa que ela conseguiu falar. E nisso ela ficou, né, com vários sentimentos, o desespero, acontecendo aquilo, sabendo que os filhos dela estavam na escola, e também com medo por ela mesma, né, porque ela também é ilegal, porém ela não tem carta de deportação. E essa moça, esse casal que foi pego, eles têm uma carta de deportação, eles tinham carta de deportação. Então, gente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu já tinha feito um vídeo, desisti de postar, e aí agora eu resolvi fazer de novo. Minha gente, eu fico pensando assim, até que ponto vale a pena, sabe? Pessoas que estão aqui, que vieram por Caicai, que tem carta de deportação, que não tem assim, tão cedo, nenhum caso que possa ajudar que a pessoa se legalize. Então a pessoa vive correndo, a pessoa vive escondido, a pessoa, ela não tem paz, sabe? Não pode trabalhar porque se sai de casa, inclusive a imigração pode ir na porta da pessoa pegar. Então, gente, e eu não estou falando com uma crítica, eu estou falando com uma pessoa também que sofre como imigrante e sofre e sem poder fazer nada para ajudar. Que essa é a verdade, a gente não pode fazer muita coisa, não tem muita coisa que seja feito, entende? Pode até fazer vaquinha, contratar advogado, mas, gente, quando tem esses casos é muito difícil, principalmente quando não tem filho. Ou se os filhos também são ilegais, ou se os filhos ainda estão menores, ainda não tem idade de fazer nada pelos pais, entende? Então, assim, será que vale a pena a pessoa ficar correndo esse risco aqui? Será que não é melhor se você de repente, principalmente você que tem filho, na fase da adolescência, um pouco mais novo, se você tem uma condição melhor, não é melhor você ir para o seu país, ficar lá um tempo, deixar passar os 10 anos, aí de repente o seu filho já vai ter idade suficiente para te dar os papéis? Será que não é melhor? Será que vale a pena correr esse risco? E outra coisa, gente, por favor, faça uma documentação para alguém, deixando o papel de guarda dos teus filhos. Porque se uma coisa dessa acontece, pelo menos você está resguardada.
Você não fica no desespero. Eu imagino o desespero de uma mãe ou de um pai desse, preso dentro da imigração, sabendo que os filhos estão na escola. Meu Deus, me espanta saber que as pessoas sabem, vê o que está acontecendo e acha que não vai acontecer com ela. A gente pede a Deus, a pessoa ora, a pessoa pede, gente, mas existe a prudência, existe o certo do errado. A gente tem que entender também que existem leis e as coisas acontecem. Para de achar que as coisas só vão acontecer com o próximo. Faça a tua parte. Por exemplo, deixar os documentos dos seus filhos em dia. Passaporte em dia, documento em dia. Uma pessoa responsável, você sabe que aquela pessoa pode ali pegar seus filhos, cuidar dos seus filhos. Entendeu? Até que seja, né, que resolva o que vai ser feito. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque, assim, eu recebo ligação direto. Porque eu participo de alguns grupos e as pessoas, assim, ficam tão desesperadas, e a maioria das pessoas, né, ilegais, então elas ficam sem saber. Então, o pouco de informação que a gente tem, o pouco que a gente pode fazer, igual eu ofereci para essa moça. Olha, se quiser eu vou pegar as crianças na escola, se quiser eu posso saber aonde que eles vão ficar, se quiser, assim, o que a gente pode fazer, a gente faz. O que tiver nas minhas mãos, que eu puder, eu faço. Mas não há muito que possa ser feito, gente. Porque como é que você faz um documento de uma criança? Como é que você faz qualquer coisa se você não tem um documento, nenhum tipo de documento dessas crianças? É difícil, né? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui como alerta, né? Para que as pessoas abrem os olhos, que elas entendam que não tá fácil. Evitem certos lugares. Evitem tudo que vocês puderem evitar. Está na hora de vigiar, está na hora de parar e pensar o que vale a pena e o que não vale, porque é muito difícil, dói quando a gente vê acontecendo esse tipo de coisas. E olha, eu falo para vocês, eu tenho recebido muitas ligações, eu sei de caso todos os dias, de os maridos que foram presos, pessoas que já estão presas há 3 a 6 meses, que é o pior. Porque se ainda você fosse pega e automaticamente deportada, mas não é assim que acontece, gente. Às vezes eles ficam levando o imigrante de cadeia em cadeia, sem saber quando, para onde está indo e quando vai ser deportado. Eu falei com uma mulher mesmo, uma senhora que entrou em contato comigo, e falando que o marido dela estava preso há 6 meses, que ele já tinha assinado a carta de 3 meses, desculpa, não sei se eu falei 6, 3 meses, ele tinha assinado a carta de deportação e eles não deportavam ele estava desesperado, ele não aguentava mais ficar lá dentro, ele queria ir embora. Então, gente, para de achar que não vai acontecer com você. Eu entendo que a gente tem que orar, mas a gente precisa vigiar. A gente precisa ter prudência e fazer as coisas como tem que ser feito. Deixa as coisas organizadas. Caso aconteça, caso você pelo menos já sabe que seus filhos estão resguardados, que a sua vida está organizada e que você não vai ser pego de surpresa, porque tem acontecido muito. Então fica aí um alerta, sabe? De uma imigrante também que fica com o coração partido de ver essas coisas. E para os imigrantes que são legais e fica denunciando o resto, shame on you. Porque você também foi imigrante. Então você não devia desejar mal para as pessoas que, como eu ouvi o caso daquele Júnior, que parece que foi alguém que denunciou. Por favor, né, gente? Coloca a mão na consciência, pelo amor de Deus.